Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz e honrada hoje porque eu estou aqui com meu amigo de muitos anos, Dr. Tércio Genzini, que para mim, Dr. Tércio, para mim você é um dos maiores especialistas de transplante no Brasil. É uma grande honra e um orgulho você estar aqui hoje. Muito obrigado, Érica. Para mim é uma satisfação muito grande ouvir isso de você, porque você atuou muitos anos nessa área e você conhece muita gente boa também, É né? verdade. Então, quando você faz essa referência, para mim é uma honra ouvir tudo isso. E o mais importante é que você sabe desde a origem, você acompanhou nosso começo. E você sabe que foi tudo às custas de muito trabalho e muito esforço. Então, a trajetória na questão do transplante começou desde a fase de acadêmico. Enquanto estudantes de medicina, nós começamos a trabalhar com equipes de cirurgia. Na época, a equipe do professor Joaquim Gama Rodrigues, que fazia cirurgia do aparelho digestivo. Ele foi professor lá do Hospital das Clínicas e trabalhava fora na Beneficência Portuguesa, tinha uma equipe lá também. Queriam fazer o transplante de fígado. E começamos a residência lá no Hospital das Clínicas e estendíamos as horas da residência, saindo de lá, indo para a Beneficência Portuguesa, indo para o serviço de verificação de óbitos para fazer estudos. E tudo isso foi se tornando um grande desafio profissional. E nos dedicamos intensamente a isso até que ocorreu o primeiro transplante lá na Beneficência Portuguesa, em 93. Isso foi durante a época da residência médica. A residência no Hospital das Clínicas era um horário muito pesado, era difícil você se ausentar, mas passávamos as madrugadas com o transplantado. Quando a cirurgia do transplante era de madrugada, nós emendávamos, saímos do Hospital das Clínicas, íamos para lá, e dormíamos literalmente ao lado do paciente, porque era o começo desse tratamento no hospital, ninguém estava muito capacitado em termos de recursos humanos. Então nós dormíamos, o paciente dormia era na UTI cardiológica que o paciente ficava, ele ficava numa cama, nós ficávamos na cama do lado e vigiando cada momento do paciente. E isso nos trouxe muito aprendizado também. Além de ter sido fundamental para o sucesso dos primeiros casos, nos trouxe muito aprendizado, porque nós tivemos que aprender o transplante do A ao Z. Então nós aprendemos a manter o doador, aprendemos a técnica do transplante e aprendemos a cuidar do receptor. Porque a gente está falando aí numa época em que eram pouquíssimos locais que faziam transplante de fígado. Existiam poucos centros. Nós precocemente nos desvinculamos dos chefes de outras equipes e constituímos um grupo próprio, porque tínhamos uma ideia de trabalho que era diferente das pessoas com quem nós trabalhamos. Então nós quisemos colocar em prática a forma como nós pensávamos que deveria ser. E montamos um grupo, que isso é o muito grupo jovens, né? Exatamente, com o Grupo Hepato surgiu em 1996. Eu tinha terminado a residência. Nós tínhamos o conhecimento, que é fundamental. Nada é possível em medicina sem o conhecimento. Então a primeira coisa tem que ser conhecer o que você vai fazer, ser competente. Você não consegue, o sucesso não chega antes da competência. Tem muitas pessoas que falam que tudo é muito político, mas você tem que ter a competência antes de tudo, antes da política. Perfeito. Tem que saber o que você vai fazer. Principalmente nessa área da alta complexidade, onde o desfecho é a morte ou a vida. Não tem um meio termo. Se você no transplante não fizer a coisa direito, o paciente morre. Na alta complexidade, ela não permite meio termo. E vocês foram buscar todo esse conhecimento, Nós fomos esse buscar, desenvolvimento, exatamente. buscam sempre, né? Porque Sempre, até hoje. Até hoje. Fizemos vários estágios no exterior, ficamos em grandes centros. Eu fiquei em Pittsburgh, em Miami, fiquei em Rochester, na Clínica Mayo. O Marcelo ficou no King's College, lá na Inglaterra, e ficou
em Minneapolis. Eu fiquei em Minneapolis junto com ele um período lá de 2 meses. E então, assim, sempre com recursos próprios, indo atrás. Quando nós ficamos, por exemplo, lá em Minneapolis, nós saímos de lá com um livro escrito sobre o assunto. Nós fomos lá para ver transplantes de pâncreas. E nós ficamos no hospital de manhã até de noite, almoçávamos, jantávamos no hospital e ficávamos na biblioteca ou na enfermaria ou no centro cirúrgico ou na UTI, sempre no hospital. Lá. Quando não tinha terminadas as atividades de enfermaria, nós ficávamos na biblioteca lendo desde a história do transplante de pâncreas, quem foi o primeiro a fazer, o desenvolvimento das técnicas. E nós literalmente escrevemos um livro sobre esse assunto. E trouxeram para cá todo o conhecimento, porque vocês foram um dos pioneiros no transplante de pâncreas no Brasil. O primeiro grupo a conseguir sucesso em São Paulo, e o transplante estava parado no Brasil. Tinha um grupo de Porto Alegre e nós reiniciamos, e um programa que só cresceu. E o ano passado, pela segunda vez, foi o maior programa do mundo. Nossa, em termos de número de transplantação de pâncreas, em termos de números, e com resultados semelhantes dos melhores centros. Nós trouxemos esse livro, Érica, escrito, e fomos lá na sala do professor Henrique Walter Pinotti, que era o titular lá do Hospital das Clínicas. E fomos na sala dele, eu e o Marcelo, sentamos assim: professor, queríamos muito trazer o transplante de pâncreas aqui para o Hospital das Clínicas. E olha, até escrevemos um livro. Ele falou assim: vocês acabaram a residência agora. Primeiro que isso não funciona, porque ele tinha feito na década de 70 2 casos que deram totalmente errado. N motivos. Por N motivos, principalmente pelas condições da própria época. Claro. Então ele falou: isso não funciona. Daí nós olha aqui, professor, escrevemos. Ele falou: vocês escrevendo livro? Vocês pensam que qualquer um pode escrever livro? Então saímos de lá cabisbaixos, mas não desistimos. Primeiro de tudo, nós tínhamos o conhecimento. E com conhecimento, você vai onde você quiser. Veja, o professor dispensa comentários, a capacidade e o legado que o professor Pinotti deixou. Um dos maiores cirurgiões do mundo. Mas nós sabíamos que naquele assunto nós sabíamos muito mais que ele. Ele é um excelente cirurgião do aparelho digestivo, mas ele não se dedicava ao transplante, muito menos ao transplante de pâncreas, que não se fazia no Brasil. Então nós não vamos desistir. Tomaram não, mas... Não vamos seguir esse conselho. E depois é assim, para prosseguir no transplante de pâncreas, nós recebemos outros nãos. Buscamos outros caminhos, e o professor Joaquim Gama Rodrigues, nós já fora da Beneficência Portuguesa, ele nos abriu a porta para começar um programa lá junto com a equipe dele. Então fizemos o primeiro transplante de pâncreas no dia 26 de janeiro de 1996. Com o material que nós trouxemos de fora, que nós preparamos, nós demos algumas aulas para grupos de endocrinologistas, de nefrologistas. Fomos vaiados em alguns. Mas não, né? Vocês estão já... Na época, o grupo, a rede social chamava-se Orkut. Você lembra dessa ou não? A gente não pode nem falar isso, que fala da idade, né? Mas eu lembro. Na lembra era Orkut, e tinha um Orkut de nefrologistas que falaram horrores da gente, que isso era um absurdo, que a gente queria fazer coisas que não funcionavam. E foi duro, foi muito duro, mas nós prosseguimos, porque nós tínhamos visto dar certo lá fora.